e vos renoveis no espírito da vossa mente. Efésios, capítulo 4, versículo 23. Hoje iremos estudar que para mudar nossas vidas de forma genuína, é necessário renovar a nossa maneira de pensar e as nossas atitudes. Essa mudança começa no nosso interior, na nossa mente e no nosso coração. Quando nos aproximamos de Deus e buscamos aprender a verdade que vem dele, começamos a fazer melhores escolhas e a enxergarmos as coisas de uma perspectiva diferente. É como se dessemos um novo rumo aos nossos pensamentos, sentimentos e ações, alinhando-os aos princípios divinos. Ao renovarmos nossa mente, descobrimos o propósito e a direção que Deus tem para as nossas vidas, encontrando uma verdadeira transformação espiritual. Entendemos pelas Escrituras que isso é o verdadeiro arrependimento, que muitas vezes pode ser mal interpretado. O arrependimento não é algo negativo ou doloroso. Na verdade, ele é o ponto de partida para uma transformação genuína que acontece em nossas vidas. Para mudar, precisamos começar a pensar de forma diferente, renovando nossas mentes conforme nos ensina a palavra de Deus. A mudança verdadeira começa em nossa mente. O modo como pensamos determina como nos sentimos e, consequentemente, como agimos. Por exemplo, podemos desejar amar mais nossos filhos, mas apenas falar isso não surtirá efeito. Precisamos mudar a forma como pensamos sobre eles, assim como sobre o nosso cônjuge, e isso influenciará nossos sentimentos e as nossas atitudes. A renovação da mente é um processo espiritual de fazer uma volta mental, onde nos voltamos para Deus e aprendemos a pensar como Jesus pensava. Essa renovação da mente não se restringe apenas ao nosso relacionamento com Deus, mas também influencia como vemos a nós mesmos e aos outros. Quando nos arrependemos, fazemos uma reviravolta mental e passamos do sentimento de culpa para o perdão, da falta de propósito para um propósito claro na vida, da falta de esperança para uma nova esperança. Mudamos nossa perspectiva sobre nossas falhas e nos lembramos que, mesmo sendo falhos, somos profundamente amados por Deus. Dessa forma, podemos viver de acordo com o exemplo de Cristo, cultivando uma mente humilde, sempre buscando crescer em nosso relacionamento com Deus e amar ao próximo como Ele nos ensinou. A renovação da mente é um processo contínuo que nos leva a uma vida transformada, na qual nossas escolhas, emoções e comportamentos são moldados pelos princípios eternos de Deus. Que o Senhor nos guie em nossa jornada de renovação espiritual para que possamos experimentar a alegria e a liberdade que vem de pensar como Cristo pensava. Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz: "De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." Aqui, podemos entender que para mudar nossas vidas de forma genuína, é necessário renovarmos a nossa maneira de pensar e as nossas atitudes. Essa mudança começa no interior de nós, na nossa mente e no nosso coração. Quando nos aproximamos de Deus e buscamos aprender a verdade dele, começamos a fazer melhores escolhas e a enxergarmos as coisas de uma perspectiva diferente. É como se dessemos um novo rumo aos nossos pensamentos, sentimentos e ações, alinhando-os aos princípios divinos. Ao renovar nossa mente, descobrimos o propósito e a direção que Deus tem para nossas vidas, encontrando uma verdadeira transformação espiritual. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos diz: "E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Aqui, o Espírito Santo nos convida a uma transformação profunda em nossa maneira de pensar e agir.
Ele nos incentiva a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, que muitas vezes nos levam ao egoísmo, ao materialismo e ao vazio espiritual. Em vez disso, somos chamados a sermos renovados em nossa mente, a adotarmos uma nova forma de pensar que está alinhada com a vontade de Deus. Essa mudança de mentalidade é o que chamamos de arrependimento, onde abandonamos nosso caminho egoísta e nos voltamos para seguir a Cristo. Andar com Cristo significa caminhar em obediência aos seus ensinamentos e viver em comunhão com Ele diariamente. Isso envolve uma decisão consciente de buscar uma relação pessoal com Jesus, de entregar nossa vida a Ele e de segui-lo como nosso Senhor e Salvador. Essa jornada com Cristo nos leva a uma vida de propósito, esperança e transformação, pois encontramos verdadeiro significado e paz em Sua presença. Portanto, somos agora convidados a tomarmos a decisão de mudarmos a nossa mente, a nos arrependermos de nossos caminhos egoístas e a andarmos com Cristo todos os dias de nossa vida. Que venhamos a permitir que Ele seja o guia e o centro de nossas escolhas, e assim experimentaremos a verdadeira alegria e realização que somente Ele pode nos oferecer.